Olá pessoas! Hoje a gente vai fazer um projeto temático de Halloween. Aí que eu achava que tinha a ver com Halloween e montei a padronagem nessa aula com os alunos do curso. Se você não sabe desenvolver a sua própria padronagem, se você não quer fazer, essa capa que eu usei aqui tá disponível na minha loja online para vender, é só vocês entrarem lá e tem cupom de desconto, tá tudo aqui embaixo na descrição para vocês já saírem direitinho na página certa. E eu resolvi trabalhar um projeto aqui todo nas paletas de roxo e laranja, que tem tudo a ver com Halloween, né? Eu achei que ficou super legal, então eu fiz uma mesclagem aqui das cores, tanto do papel quanto da capa, quanto das linhas, né? Em tudo que eu consegui misturar, eu fiz essa mistura. Uma coisa também que fica super legal, se vocês não quiserem fazer mistura, é trabalhar no monocromático, que seria tudo de laranja ou tudo de roxo, também fica super legal. E para fazer a costura, eu vou fazer uma costura simples, que é a cópita pareada. Você pode fazer qualquer tipo de costura externa que você quiser, que você achar que combine. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal também de costura externa, se você quiser dar uma olhada. Mas eu acho que essa cópita pareada funciona bem porque você trabalha com duas linhas diferentes. Você pode trabalhar com uma linha só, se você quiser, mas eu achei legal trabalhar aqui com duas exatamente para ficar mais colorida ainda, para eu poder fazer essa mescla do roxo com o laranja. Antes da gente entrar no vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscreverem no canal, se por um acaso vocês ainda não forem inscritos. Cliquem no sininho também para ativar as notificações, para vocês serem avisados toda vez que eu lançar um novo vídeo. E vocês podem me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e entrar no canal do Telegram. Nas capas de papel, eu sempre uso as guias que eu faço, né, as guias de dobra, para conseguir marcar e poder colar o papelão centralizado. Então, eu vou aqui pelo lado de fora, né, pela parte da frente, em cima das guias e com a régua alinhando aqui, eu vou usar um boleador para poder marcar só em cima da guia para que eu consiga enxergar do lado oposto no verso e consiga alinhar para colar o papelão, certo? Não atravesse de um lado para o outro com o seu boleador, porque se você fizer isso, ele vai ficar marcado, né? E aí, se por algum motivo você colar torto, que pode acontecer, esse risco vai ficar aparecendo na parte da frente da sua capa e vai estragar o acabamento. Então, não atravesse de um lado para o outro, realmente é só nessa parte da guia aqui embaixo que não vai ficar aparecendo, que ela vai ser dobrada quando você fizer a montagem da capa, certo? Então, eu vou terminar de fazer isso aqui em todos os lados, e aí pelo lado oposto eu vou unir uma marcação com a outra, usando a lapiseira, que aí no verso não tem problema ficar aparecendo, né, porque vai colar em cima do papelão. E aí sim eu vou fazer a cola do papelão nessas guias que eu coloquei, que eu marquei aqui, certo? Então aqui no verso eu consigo enxergar as marcações que eu fiz, elas ficam tipo em alto relevo, não sei se vocês vão conseguir ver aí. E aí é só o suficiente para eu atravessar de um lado para o outro e enxergar onde eu tenho que colar o papelão para ele ficar o mais alinhado possível. Meu papelão já tá cortado e as medidas que eu tô usando aqui é 14,8 na largura por 20,8 na altura. Você pode adaptar aí pro tamanho que você quiser, tá? Isso aqui seria mais ou menos o equivalente ao tamanho A5, que é metade de um tamanho A4. Agora, para colar as abas, eu corto aqui na diagonal. Você pode usar um fio de cabelo se você quiser. Eu prefiro fazer o cantinho dessa forma aqui, cortando aqui. E antes de dobrar as abas, eu dobro o cantinho. Depois que você colou a abinha menor, se você estiver fazendo igual a mim, aí você cola as abas maiores. Se você estiver fazendo com fio de cabelo, aí você pode só colar as abas direto, né? Pressiona para baixo e vira a capa em cima da aba. As duas capas já estão montadas e agora eu vou fazer a furação no verso para colocar o elástico com ilhós. Você pode fazer a furação tanto antes de fechar com a guarda, que é o que eu vou fazer, ou depois, vai da sua preferência, só o acabamento aqui que vai mudar. Quando eu faço a furação primeiro, coloco o ilhós, depois fecho com a guarda,
a guarda tampa o acabamento do ilhós, certo? Se você fizer o contrário, não vai tampar, então vai ficar aparecendo o ilhós na parte de dentro com um pedacinho de elástico. Aí você pode escolher o que você prefere. Eu normalmente prefiro tampar depois, então eu vou fazer aqui antes de fechar. E aí, para você saber qual que é o lado que você tem que furar, é só você colocar a sua capa e contracapa como se você estivesse já montando o caderno, né? A capa virada dessa forma, do jeito que ela é, e aqui o verso, né? Exatamente como seria. Então, o elástico, ele viria desse lado de cá. Quando você fecha aqui, o elástico vem fechando aqui. Então, o furo tem que ser feito do lado de cá, que é esse lado aqui da esquerda, certo? Então, para fazer a marcação aqui do furo, eu vou pegar essa ferramenta de gabarito da loja da Nádia, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse, eu já mostrei aqui exatamente como é que ele funciona. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ele aqui com o lado que eu preciso furar, certo? Eu vou furar um lado de cada vez, marcar um lado de cada vez, alinho aqui, e a minha ideia é fazer o furo descendo, deixa eu conseguir prender ele aqui direito, descendo, né, em relação à parte de cima da capa, 3 centímetros para baixo, então 30 milímetros que tá aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar a medida direito, mas então 3 centímetros em relação à parte de cima e 2,5 em relação à lateral, então eu vou fazer o furo aqui. Fiz só uma marcação pequenininha porque eu vou fazer o furo depois com a Japanese Screw Punch para ficar maior, tá? Para eu conseguir colocar o ilhós. Aí, a linha aqui do outro lado, que é onde eu quero fazer o outro furo, e aí eu vou fazer a mesma coisa. 3 centímetros da parte de cima, 2,5 da lateral. Aí eu só fiz a bolinha e agora eu vou efetivamente fazer o furo maior. Você pode usar um alicate se você tiver um alicate, ou a forma de furar aí que você tiver. Eu vou usar a Japanese Screw Punch, que é essa ferramenta aqui rotatória japonesa, e para furar eu coloco aqui em cima dessa pequena marcação que eu fiz e pressiono para baixo. Olha só, o furo depois de finalizado ele vai ficar desse jeito, tá vendo? E aí é só a gente colocar o elástico e o ilhós. Só que primeiro eu preciso montar o miolo para eu saber qual que vai ser o tamanho do miolo para saber quanto elástico a gente vai precisar, né? A gente precisa colocar o miolo aqui dentro para conseguir calcular a quantidade certa. Então, para fazer o miolo, o que eu vou usar? A minha ideia é intercalar as folhas marfim, de papel sulfite marfim 75 gramas, que são essas aqui, com folhas coloridas neon. Essas folhas aqui são desse bloquinho de papel, esse aqui, olha só. Lume Creative, que é um que eu já usei aqui em outro vídeo também, e ele tem 5 cores diferentes, todos eles são 90 gramas também, então ele vai servir bem aqui, e ele tem o roxo e o laranja, que eu acho que vai funcionar bem aqui, vai combinar bem com a capa, né, e com a temática de Halloween, que é o que eu queria. Então, eu vou fazer isso alternado, eu tô usando aqui 6 folhas do papel marfim 75 gramas, mais uma folha dessa aqui colorida, que é 90 gramas. Então, vão ficar com 7 folhas cada bloquinho no final. E aí eu coloco a folha colorida do lado de fora. E aí eu vou cortar para ficar do tamanho certo. Se a minha capa foi feita em 20.8 por 14.8, eu vou tirar 4 milímetros de cada dimensão, porque é a medida que eu gosto de trabalhar nesse tipo de costura. Então, 20.8 na capa seria 20.4 no miolo. E na largura, a capa é 14.8, vai ser 14.4. Aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa para os outros bloquinhos e aí a gente vai fazer o cálculo do tamanho do elástico que a gente vai precisar. Quando você terminar, você vai ter isso aqui, 6 bloquinhos intercalados. Eu tô fazendo com 6, você pode fazer com mais ou menos, mas eu acho que o mínimo aí para ficar um resultado legal são 6 bloquinhos, tá? Porque fica, para você, quando você for fazer a padronagem, vai aparecer melhor e vai ficar mais bonito, tá? Aí, colocando aqui dentro, como se eu estivesse montando o caderno, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de qual é o tamanho de elástico que a gente precisa. Eu vou usar o elástico laranja também para combinar aqui, poderia usar o roxo também, mas eu preferi o laranja, achei que ia ficar mais legal. E aí, a partir do furo aqui que você fez, você pode deixar só uma pontinha, não precisa de muito, porque o ilhós mesmo vai prender. E aí você passa em volta. Lembrando que você não pode deixar muito frouxo, nem tensionar demais. Tensionar demais a chance de rasgar, né, de arrebentar, é muito maior. E se você deixar muito frouxo, não vai dar um bom acabamento, né? Então você tem que tensionar aí o suficiente para segurar bem as folhas, sem que fique tensionado demais, sem que precise de muita força, né, para manter isso aqui preso. Então, vamos ver aqui quanto que deu mais ou menos. Aqui tá dando em torno de
29 centímetros, que é mais ou menos o que eu costumo usar mesmo para esse tipo de caderno, tá? Então vocês podem aí pegar essa medida mais ou menos como parâmetro, se for o caso de vocês. Feito isso, vamos colocar aqui o elástico com o ilhós. O ilhós que eu vou usar é um ilhós preto de 4 milímetros, e aí você tem que passar o seu elástico aqui pelo buraco, faz uma pontinha nele para você conseguir atravessar com mais facilidade, atravessa só um pouquinho e faz a mesma coisa do outro lado, se atentando ao posicionamento do elástico. O elástico ele tem que fazer essa volta aqui, olha só. Ele tem que fazer essa forma para que ele fique certo no resultado final e não fique torto, ok? Feito isso, coloco aqui o ilhós, vou só ajustar a quantidade de elástico que está para a parte de dentro, que não precisa de muito. Fazer a mesma coisa do outro lado, sempre ajustando a quantidade de elástico que tem para a parte de baixo da capa para não ficar sobrando demais. E agora a gente vai fechar. Eu vou fechar com o meu balancinho, você pode fechar com um alicate se for o seu caso, se você tiver um alicate. Coloco aqui de cabeça para baixo, com cuidado para o elástico aqui na parte de baixo não tá embaixo aqui de onde você vai pressionar, né, para não estragar a outra parte do elástico. E agora eu vou só cortar o excesso do elástico aqui, e aí a gente vai fazer o fechamento aqui com a guarda. Se você fizesse esse acabamento aqui depois da guarda, igual eu falei lá no princípio, isso aqui ficaria aparecendo, certo? Esse pedacinho do ilhós com um pedaço do elástico. Então, por isso que eu prefiro fazer a guarda depois, porque aí eu tampo isso aqui e não fica aparecendo. Mas é uma questão de gosto pessoal, você pode escolher o que você prefere. Para a guarda, eu vou usar esse papel Color Plus 180 gramas. Essa cor aqui, se eu não me engano, é a São Francisco, que é um lilás, para combinar aqui com a cor de fundo da capa. Uma cor bem chamativa ficaria legal também, tá? Um laranja ou um roxo mais forte, mas eu não tinha aqui, então eu vou usar esse lilás mesmo. E aí o tamanho que eu vou precisar vai ser mais ou menos o mesmo tamanho do miolo, né? 4 milímetros a menos do que o tamanho da capa. Na verdade eu vou diminuir mais um pouquinho, vou fazer com 5 milímetros a menos, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Então se a minha capa tem 14,8 de largura, eu teria 14,3 aqui. E do outro lado, se eu tenho 20,8, tirando 5 milímetros também, eu teria 20,3. Agora eu vou só passar a cola aqui, para poder vir com o papel por cima e fechar essa guarda. E aí a gente vai passar para furação e por último a costura. Depois que as capas estiverem fechadas, olha só, essa aqui, que é o verso onde tem o elástico com o ilhós, você nem consegue ver direito, tá vendo? Ele dá um pequeno relevo aqui, obviamente, porque você colou por cima do ilhós, mas ele fica bem escondidinho, tá? Então eu gosto mais do acabamento dessa forma do que se você deixar ele aparecendo pro lado de fora, tá? Mas minha opinião pessoal, escolhe aí a forma como você prefere. E agora eu vou fazer a furação da capa. Eu vou usar aqui esse gabarito da loja da Nalha também, que eu também já vou deixar aqui embaixo para vocês. Qual que é a minha ideia? Eu vou usar aqui o espaçamento de 2 centímetros, que é essa fileira aqui de cima, porque ele tem 4 espaçamentos diferentes para você escolher. De 1,5, 2, 2,5, eu vou usar esse aqui, que é o de 2. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou alinhar ele, primeiro deixa eu colocar minha base de furo aqui por baixo. E eu vou alinhar ele de um lado, fazer 2 furos, depois alinhar do outro e fazer mais 2 furos, tá? Porque esse gabarito tem um tamanho um pouquinho diferente do tamanho final da minha capa. Ele é 21, né? E a minha capa não ficou com 21, ela ficou com 20,8. Então eu não vou conseguir alinhar tendo como base o centro, né? Então eu vou alinhar de um lado e depois do outro. Da seguinte forma, alinho aqui. Eu vou fazer 4 fileiras de furo no total, tá? Que é o que eu quero pra fazer essa costura aqui, que eu vou fazer uma cópia pareada. Eu vou fazer o primeiro furo aqui em 2,5 e depois vou fazer em 7,5, tá? Então 2,5 e 7,5 vai dar aqui uma distância de 5 centímetros entre os furos aqui, e aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, 2,5 e 7,5. Aí aqui no caso, ficaria, tomando a régua como parâmetro, né, ficaria em 18,5, já que o final aqui é 21, e depois em 13,5. Aí dessa forma eu consigo fazer os furos espaçados, tá vendo? Eu tenho furos aqui onde estão os meus dedos, onde eles encaixam aqui, que vai ficar legal para fazer as 4 colunas de furos que eu quero. Então, deixa eu só atravessar direito, né, porque eu fiz só uma pequena marcação. Deixa eu atravessar mais forte para ele realmente fazer o furo. E aí eu vou fazer a mesma coisa na outra capa. Pelo lado de fora, sempre pelo lado de fora, quando você está fazendo com capas de papel, para que você não danifique a sua capa.
E agora a gente precisa fazer a furação do miolo, passar a mesma furação da capa pro miolo. Como que eu faço isso? Eu sempre pego a minha capa de parâmetro, tá? Pra eu conseguir que fique o mais alinhadinho e certinho possível. Então eu boto o meu miolo aqui por dentro da capa, alinho com os furos e alinho também na vertical. Faço uma pequena marcação aqui do lado de fora. Aí eu tiro essa primeira folha para fazer a furação dela. Com essa folha furada, eu passo ela para dentro do bloquinho para usar ela de gabarito para furar o restante. E aí, para as folhas não saírem do lugar, eu vou usar um binder clip aqui para prender, para eu conseguir furar sem ter problema dela ficar saindo. Vou usar um berço, colocar aqui na parte de dentro e fazer a furação atravessar no mesmo buraco aqui dessa primeira folha. Solto, passo a folha de volta para o lado de fora. E aí, para fazer a furação dos outros, eu vou fazer como? Eu vou pegar uma folha desse bloquinho anterior e colocar por dentro para conseguir que eles fiquem na mesma furação, né? Que eles fiquem alinhadinhos. Prendo aqui de novo, coloco no berço e faço o furo. Pego essa folha aqui, usei de parâmetro aqui, volto pro bloquinho anterior. Não esquece de voltar para que os bloquinhos não fiquem com quantidade diferente de folhas, né? E aí você vai fazendo isso até você ter todos os seus bloquinhos furados e aí a gente passa para costura. Agora vamos para costura. Como a ideia é fazer uma copa pareada, eu preciso das agulhas equivalentes à quantidade de furos. Então eu vou usar aqui 4 agulhas. Se você não tiver 4 agulhas, você pode fazer com 2. Você faz uma primeira metade do caderno e depois você passa para a segunda metade, tá? Mas eu sempre, se você tiver, né, é melhor que você já faça com todas de uma vez, porque fica muito mais fácil de você costurar e manter o caderno mais ou menos alinhado, sem ficar um lado muito diferente do outro. E aqui eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca tentei, não sei se vai funcionar, e é bom que vocês já ficam sabendo aí se funciona ou não funciona para fazer ou não fazer no caderno de vocês, que é o seguinte: eu vou usar 2 linhas diferentes, porque eu quero aqui manter a combinação de laranja com roxo. Porém, essas linhas são de materiais diferentes, as duas são enceradas, mas essa de cá, essa da direita, a roxinha, ela é de poliéster e essa de cá é de algodão. Então, elas não são iguais, elas têm uma pegada diferente. Quer ver? Deixa eu colocar uma perto da outra aqui, pra dar pra vocês enxergarem. Vou aproximar aqui também. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí a diferença de uma pra outra, mas elas são diferentes, tá? A pegada delas é diferente, então eu acho que talvez fique estranho, mas eu vou testar porque eu quero usar essas duas. Como eu não tenho de um mesmo material, das duas cores, né? Eu achei melhor fazer assim mesmo pra testar. E aí vocês já ficam sabendo se funciona ou não misturar linhas de materiais diferentes, tá? E aí, qual que é a quantidade que a gente vai precisar? Normalmente, para esse tipo de costura, eu uso a altura do bloquinho vezes 2 vezes a quantidade de bloquinhos. Então, eu tenho 6 bloquinhos vezes 2, 12 vezes a altura, correto? Mas a gente vai dividir a nossa linha em 4 partes, né? A gente vai pegar um pedaço de linha para cada furo. Então, ao invés de ser 12 vezes no total, né? Ainda vai ser 12 vezes no total, mas eu vou usar 3 vezes para cada linha, para cada pedaço de linha. Então, eu pego aqui o meu roxo, por exemplo, da primeira parte. 3 vezes. Eu vou pegar mais um de 3, né? Porque eu vou ter 2 roxos e 2 laranjas. Eu vou passar cada um dos pedaços de linha por uma agulha diferente e depois juntar pelo outro lado fazendo um nozinho. As minhas 4 agulhas já estão prontas, intercaladas aqui com as linhas intercaladas, e a gente vai costurar de pouco em pouco, tá? Então primeiro eu vou deixar aqui só uma das capas com um bloquinho pra gente começar. Pela parte de dentro, eu vou sair aqui no primeiro furo e vou fazer a mesma coisa com a linha roxa aqui, que é o par desse laranja, saindo no furo do lado. Faço a mesma coisa com o par do lado aqui. Feito isso, agora a gente vai entrar pela capa. Vamos pegar a primeira linha laranja aqui, pela parte de baixo, tá? Você vai atravessar dessa forma. E faz isso com todas as agulhas também. E no princípio é muita linha, tá tudo muito solto, então é um pouquinho mais complicado, mas vai facilitando à medida que você vai costurando, tá?
E aqui, ó, vocês vão reparar que eu saí com todas as linhas pelo lado esquerdo da linha original, certo? Olha só, todas elas pelo lado esquerdo. E agora, o que você vai fazer? Você vai passar com todas as suas agulhas pro lado direito, tá? Puxa e ajusta, né? Mais pra frente, o meu só tava um pouquinho mais pra trás porque eu tava mostrando pra vocês. Mas puxa aí pra ficar ajustado. E aí você vai passar pra direita com todas as suas agulhas. Aí agora você vai entrar na capa pela parte de dentro. Você vai voltar para cada um dos furos aqui pela parte de dentro. Não puxa tudo ainda porque a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui antes de fazer a finalização dessa parte, tá? Então só atravessa aqui sem puxar demais. Pela parte da frente aqui de novo, virei, né, pra ficar mais visível. Você primeiro ajusta o seu bloquinho pra ele ficar na posição certa e o que você vai fazer é o seguinte, você tem que passar a sua agulha por dentro desse loop aqui, olha só, tá vendo? Você não puxou tudo, então esse loop aqui ainda vai existir. Mas a ideia é que você dê uma puxada em um dos lados pra ele ficar um pouquinho mais justo e vai puxar o outro lado até ele ficar bem pouquinho, né, pra que não fique muito bambo, senão ele acaba ficando muito bambo, tá? Na hora que você vai fazer isso aqui. Então passa aqui por dentro e aí você puxa para ajustar. E você pode, se você achar necessário, dar uma puxada aqui, você pega o seu agulhão, por exemplo, puxa o outro lado, né, para ele ficar mais fechadinho, antes de fazer essa finalização do lado de cá, antes de puxar do lado de cá, tá? Porque aí você garante que os dois lados vão ficar bem fechadinhos e não vão ficar muito bons, ok? Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, nesse roxo aqui. Aqui ele tá um pouquinho fechadinho, deixa eu dar uma puxada nele aqui primeiro. Puxei, ajustei de um lado, vou ajustar quase tudo do outro. Entro aqui pela parte de baixo. Puxou para ajustar. E aí faço a mesma coisa nos outros dois aqui que estão faltando. Agora que você prendeu todos aqui, a gente vai passar para o próximo bloquinho. Pega aqui e aí você vai entrar em cada um dos respectivos furos aqui com as agulhas. Quando você tiver entrado com as 4, você vai cruzar as linhas de furo. Deixa eu só organizá-las aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o par de cada uma e cruzar de um lado para o outro. Então a roxa, que está aqui no segundo furo, eu vou passar para o primeiro furo, e a laranja do primeiro eu passo para o segundo. E a mesma coisa com o terceiro e quarto furos. Puxa. Puxa e ajusta o seu bloquinho para ele ficar na posição e não ficar torto. Passando para o próximo bloquinho, você vai fazer o quê? Antes de você entrar no bloquinho, você vai fazer um pequeno loop embaixo do bloquinho anterior. Então, se você tá aqui no segundo bloquinho, você vai fazer um loop aqui, ó, da direita para a esquerda, embaixo do bloquinho anterior. Mas eu vou dar uma levantada aqui para não correr o risco de furar a capa e não passar no lugar errado. Então, olha só, você tem que passar dessa forma, por cima da linha que tá aqui, tá vendo? Cuidado para não passar por baixo, por isso que eu sempre abro para passar, para não correr esse risco de passar no lugar errado. Da direita para a esquerda, você faz esse loop aqui, ajusta e aí entra no próximo furo. Faz a mesma coisa com as outras. Abre aqui, faz o loop da direita para a esquerda, com cuidado para passar por cima da linha e não por baixo, e entra no furo superior. Entrou, puxou todas as linhas, que vai estar um pouco bambo, ajusta o caderninho para ele ficar reto, e aí você vai fazer a mesma coisa aqui na parte de dentro e cruzar os pares. Saiu, você vai fazer exatamente a mesma coisa, repetir o mesmo processo. Vai fazer o loop embaixo do caderninho anterior, da direita para a esquerda, e entrar no próximo bloquinho.
Vai repetindo esse processo até o final, e aí lá no final eu vou mostrar como é que a gente vai fazer pra costurar com a capa, certo? Chegou no último, mesmo processo lá de baixo. Entra aqui, sai pela esquerda, passa pra direita, entra na parte de trás. Antes de puxar tudo, deixa eu abrir aqui um pouquinho o loop, que ele ficou muito fechado, e aí eu vou entrar aqui de cima pra baixo. Faz a mesma coisa em todas as outras partes aqui. Aí agora eu vou entrar no furo do bloquinho com todas as agulhas. Agora, para dar um nó, eu vou juntar uma ponta com a outra. Passa a pontinha por baixo e corta o excesso para finalizar. Eu gostei bastante do resultado final desse caderno e misturar as linhas deu super certo, tá? Então, se vocês tiverem esse problema também de ter algumas linhas de poliéster e algumas linhas de algodão, deu pra misturar tranquilo, não dá nem pra ver a diferença quando você... tanto quando você costura, quando você vê no resultado final, você não consegue perceber a diferença. Então, funciona super bem, podem trabalhar dessa forma se vocês tiverem essa questão de falta de linha, que foi o meu caso específico. Se por um acaso vocês tentarem fazer um projeto de Halloween também, não esqueçam de tirar uma foto e me marcar nas redes sociais pra eu conseguir compartilhar também. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto e se ficou alguma dúvida, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. E por hoje é só, e na semana que vem a gente não vai ter o nosso vídeo semanal. Na verdade, eu tô aí algumas semanas fazendo um vídeo só, quando na verdade eu tenho costume de fazer 2, porque eu tô meio agarrada com alguns projetos. Mas então na semana que vem a gente não vai ter vídeo, porque a gente já vai ter o nosso evento, a nossa oficina de encadernação especial de Natal. Se você não tiver inscrito ainda, dá tempo de inscrever, o link para inscrever tá aqui embaixo na descrição. E é um evento 100% online, 100% gratuito. A gente vai fazer 3 projetos diferentes especiais de Natal para vocês já presentearem no final do ano. Então corre aqui no link embaixo para vocês se inscreverem e eu espero vocês então nesse evento da semana que vem.